Fala, prof! Tudo bem contigo? Eu me chamo Luciane, eu sou pedagoga, atuo com turmas de primeiro a quinto ano dos anos iniciais. Também trabalho com jovens, adolescentes, estudantes e sou especialista em neuroaprendizagem e psicomotricidade. Mas eu vim aqui não foi para estar falando sobre dicas de educação, falando de títulos, não. Hoje eu venho aqui falar com vocês como uma amiga, como uma colega que percebe a importância do descanso, da qualidade de vida do professor. E para isso, nada melhor do que eu contar um pouco da minha história, da minha trajetória, desde o tempo da pandemia até metade do ano de 2022. O que acontece? Lá no início da pandemia, lembro muito bem que eu lembro que eu cheguei a ter uma carga horária de até 15 horas de trabalho por dia. Porque tinha que aprender, né, a mexer no YouTube, a abrir o Google Classroom, enfim, atender pais. Então, por estar trabalhando em casa, a minha mente entendia que eu precisava trabalhar mais para compensar o tempo que eu dispensaria para ir até a escola, né? Então, eu optei por me dedicar mais ao trabalho. Depois disso, eu fui percebendo que o meu final de semana acabou sendo extinto. Exatamente. O acúmulo de trabalho foi tão grande, que trabalhar somente 15 horas, de segunda a sexta, não estava sendo o suficiente. Então eu comecei a utilizar o sábado de manhã, o sábado à tarde, às vezes à noite, o domingo, não só para trabalhar, mas também para dar conta dos estudos, porque na época eu estava fazendo as especializações EAD. Então também eu acabei abrindo mão desses momentos de descanso. Bom, eu falo que isso começou com a pandemia, né? Mas depois isso continuou. Eu continuei querendo dar conta do trabalho, me dedicar para a sala de aula. Nós que somos profs, a gente quer dar 100%, né, da nossa dedicação, do nosso esforço para os alunos, para a sala de aula. Só que, com o passar do tempo, eu acabei não conseguindo mais dar conta. Claro, o cansaço começou a pegar, eu comecei a me sentir mais desanimada, e com isso eu comecei a me sentir culpada porque eu não fazia o que eu me comprometia a fazer, não dava conta das longas listas de tarefas que eu tinha, e aí eu me sentia preguiçosa, que eu procrastinava, e isso começou a se intensificar na minha vida. Mas eu não dei importância, eu continuei estudando muito para as minhas especializações. Eu estudava muito para entender as dificuldades dos alunos, até porque pós-pandemia começaram a surgir problemas muito maiores. Então eu busquei me aprofundar, estudar mais, a fazer planejamentos adaptados para aquelas crianças com maior dificuldade. Então, mesmo eu já sentindo que alguma coisa não estava bem, eu continuei me sobrecarregando. Bom, e o resultado disso? Como não são poucos, eu vou olhar aqui para o lado que está o meu computador para mim poder ter um norte para conversar aqui com vocês, tá? Então, eu acabei tendo, né, esse desequilíbrio emocional, mental, físico, né? Eu comecei a ter noites em que eu não conseguia dormir a noite toda. Para mim isso nunca foi problema, eu sempre dormi muito bem. Chegava no meio da madrugada e o sono
não vinha mais, dormia aquele pouquinho e depois eu já ficava preocupada com as coisas da sala de aula, não conseguia dormir. Não tinha momentos, né, íntimos com Deus. Para mim, ter um momento de oração, um momento de estudo da palavra é algo que me alimenta. Eu descobri isso, né, nessa fase de tratamento, de autocuidado. Mas naquele momento, naquela época eu já tinha, né, os meus momentos de oração, tinha esses momentos com Deus. Mas isso também foi sacrificado por conta do trabalho. Comecei a ter então uma alimentação muito ruim, péssima, desregrada, rica, né, em farinha branca, açúcar, gordura. Qualquer coisa que eu não estava me sentindo bem, eu saía para ir comer alguma coisinha na padaria. Descontava isso que eu estava sentindo aqui na alimentação. Com isso veio também o aumento de peso, dores no corpo, enfim, o caos estava se instalando na minha vida, né? Mas eu ainda não entendia o porquê, eu não conseguia ver isso na minha vida, quais foram as razões disso, né? Porque desde a minha infância, o trabalho sempre foi muito valorizado. Na minha casa, o trabalho era assim, ó, a pessoa que trabalhava tinha muito valor. Então, na minha mente, se eu trabalhasse muito, eu iria ter muito valor. E eu estava ficando doente, não sabia o porquê, quais as razões. Trabalho, jamais imaginaria que fosse ocasionar tudo isso, né? Bom, aí no início do ano de 2022, começaram a surgir cobranças muito exageradas, que eu via como exageradas, mas na minha mente estava tudo tão intenso. E aí eu acabei sofrendo muito com exigências dos líderes, cobranças, eu não estava sabendo lidar com aquilo ali de uma forma saudável, não estava conseguindo conciliar as coisas da minha vida, estava muito mal. Foi aí que eu tomei a decisão mais difícil, mas eu acredito que foi a mais importante da minha vida, que foi pedir demissão. Eu trabalhava numa escola de rede privada, uma escola muito boa, as pessoas de lá muito boas também, mas como o meu interno não estava bom, não estava legal, eu precisei cuidar de mim. Então eu adquiri cursos de autoconhecimento, de autocuidado, de inteligência emocional. Fui ao médico para buscar um tratamento também com medicamento. Descobri com tudo isso que eu desenvolvi a síndrome de burnout. Eu vou falar sobre ela no próximo vídeo, mais especificamente. Então, se tu vem passando por sintomas parecidos, com muito cansaço, muito se sentindo preguiçosa, ou dorme, mas não tem energia, eu te convido a te inscrever aqui no canal, ativa os sininhos das notificações e na próxima semana eu vou falar dessa síndrome que acomete muito a nossa classe, tá? Bom, e aí foi um momento assim, eu tirei 7 meses pra mim, de fato, me recuperar. Voltei pra academia, agora estou organizando a minha alimentação, descansei, estudei bastante coisas assim relacionada a mim, ao meu desenvolvimento, né? E assim, gente, é a melhor coisa que tem. Hoje eu entendo a importância do descanso, por isso que eu falo para vocês sobre a importância desse descanso ativo, de conexão com a natureza, de cuidado com o corpo, porque a gente se dedica muito para a sala de aula, esquece da gente. E aí as doenças, principalmente
psicológicas, que a gente não sente dor, não sente nada, elas vão se instalando de forma silenciosa. Então, assim, e por isso que eu resolvi remodelar esse canal para falar não somente de dicas de sala de aula, que é muito bom, mas também para falar um pouco sobre qualidade de vida contigo, professor, para a gente conversar sobre essas coisas que por vezes a gente não tem espaço, né? As pessoas também não têm a obrigação de querer conhecer um pouco da nossa realidade, mas de alguma forma a gente precisa tratar e trabalhar isso, tá? E com isso, então, eu refleti bastante, pensei em novas possibilidades. Hoje estou iniciando atendimentos com adolescentes, que é algo que eu queria muito, mas estava muito escondido, sabe? Hoje já me descobri mais nessa área. E com crianças, né, em geral, mas também ajudar profs, né, nas suas atividades de sala de aula. Então hoje eu encontrei um propósito diferente. Quero sim voltar para a sala de aula, voltar a atuar, mas ainda no momento não. No momento eu quero me dedicar a outros projetos. O YouTube é esse outro projeto. Eu espero muito que vocês aproveitem os conteúdos que vão ser colocados aqui semanalmente na quarta-feira, ao meio-dia, e que a gente possa fazer então desta comunidade uma comunidade de ajuda, tá, gente? Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre a síndrome de burnout, o que ela é, quais são os sintomas, quais são os tratamentos, tá certo? Não deixa de te inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo se tu te identificou e comenta aqui também se você já passou por isso, está passando, pra gente fazer daqui do YouTube, uma grande comunidade de ajuda, de verdade, tá? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!